Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise focada na sua aprovação. Hoje a gente vai desvendar os fundamentos do direito societário, sabe? Aqueles pilares que sustentam tudo. E o nosso guia, claro, é o material cirúrgico do Caderno 8 do projeto ENAC Turbo. E para começar, é fundamental dar o crédito. Todo este material foi cuidadosamente preparado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, o cérebro por trás do projeto ENAC Turbo. Então vamos direto ao que interessa com base nesse conteúdo de altíssimo nível. Olha só o nosso mapa de hoje. A gente começa na origem de tudo, o contrato. Depois vamos ver como uma sociedade ganha vida própria, dá uma olhada no mundo das sociedades que vivem na informalidade, entende a grande briga entre simples empresário e, no final, aquele resumo estratégico para não esquecer mais. Ok, vamos lá. O ponto de partida de tudo mesmo em direito societário é aqui. Antes de pensar em tipo de sociedade, responsabilidade, qualquer coisa, a gente precisa entender o que une as pessoas, o contrato de sociedade. É a certidão de nascimento da ideia. O artigo 981 do Código Civil é a nossa referência. Pensa nele como uma receita de bolo. Tem 3 ingredientes obrigatórios. Primeiro, cada um tem que contribuir com algo, seja grana, um imóvel ou o próprio trabalho. Segundo, todo mundo junto tem que buscar uma atividade econômica. E terceiro, que é a consequência lógica, dividir os resultados, sejam eles lucros ou prejuízos. E aqui já vem uma distinção clássica que o professor Lessa sempre bate na tecla para a gente não confundir na prova. Sociedade não é a mesma coisa que associação. A diferença está no objetivo, na finalidade. A sociedade quer um resultado econômico, quer lucro. A associação não. Pensa num clube de futebol amador, numa ONG. O fim dela é outro, não é econômico. Beleza, agora a coisa fica interessante. Vamos falar do momento em que um pedaço de papel, um contrato, se transforma em uma pessoa, aos olhos da lei. É o nascimento da personalidade jurídica, a personificação. Isso é muito importante. Uma sociedade não nasce com personalidade como um bebê, ela adquire. É uma ficção jurídica, uma ferramenta que a lei criou para permitir que a empresa tenha vida própria. Ela ganha seu próprio CPF, que no caso é o CNJ, e passa a ser uma entidade separada dos seus donos. E como essa mágica acontece? Ah, não tem segredo. É um passo a passo bem definido. Primeiro, os sócios fazem o contrato, o ato constitutivo. Segundo, e mais importante, eles pegam esse papel e levam para registrar no órgão certo. Só depois do carimbo do registro é que a personalidade jurídica nasce de fato. Não tem atalho. Tá, mas e daí? O que muda quando a sociedade vira gente? Muda tudo. Ela ganha tipo 3 superpoderes. Primeiro, ela mesma pode entrar na justiça ou ser processada. Segundo, o patrimônio dela é dela, não se mistura com o dos sócios. E o terceiro, que é o mais desejado, a proteção patrimonial. As dívidas são da empresa. O patrimônio pessoal do sócio fica protegido por um escudo e só pode ser atingido em último caso. Agora, se o registro é o caminho da luz, o que acontece quando a sociedade decide ficar nas sombras, sem registro? Aí a gente entra no universo das sociedades não personificadas. Basicamente, temos duas figuras principais aqui. De um lado, a sociedade em comum, que é a sociedade irregular, aquela que existe de fato, mas não foi registrada. Do outro, uma bem diferente, a sociedade em conta de participação, que é feita para ser secreta. Nenhuma das duas tem personalidade, mas olha só a coluna da responsabilidade. As consequências são bem distintas. Vamos olhar para a sociedade em comum. Pensa nela como a sociedade sem papel passado. Ela existe, funciona, mas não tem registro. O grande, o imenso perigo aqui é a responsabilidade dos sócios. Ela é ilimitada e solidária. Sabe o que isso quer dizer? Que um credor pode cobrar a dívida inteira de um sócio só, pegando o patrimônio pessoal dele. O risco é total. Já a Sociedade em Conta de Participação, a SCP, é um caso à parte. Ela é tipo uma sociedade secreta, um negócio de bastidores. Para o mundo lá fora só existe uma pessoa, o sócio ostensivo. É ele que dá a cara, assina os contratos e responde com tudo que tem. O outro sócio, chamado de participante ou oculto, é basicamente um investidor. Ele bota o dinheiro, participa dos lucros, mas fica escondido. Certo, saindo do mundo da informalidade e voltando para as sociedades registradas, a gente chega na classificação mais importante do direito societário brasileiro. Isso aqui despenca em prova: a diferença entre sociedade simples e sociedade empresária. Esse quadro aqui é para guardar com carinho. A grande sacada é que a diferença não está no nome da sociedade, mas no que ela faz na sua atividade.
A sociedade empresária é aquela que exerce empresa, ou seja, uma atividade econômica organizada, tipo uma indústria. O registro dela é na junta comercial e, se quebrar, ela vai à falência. Já a simples, não. Ela exerce uma atividade mais intelectual, como a sociedade de advogados, por exemplo. O registro é no cartório de pessoas jurídicas e ela não fale, ela passa por insolvência civil. Então, a palavra mágica para identificar a sociedade empresária é organizada. É quando a organização dos fatores de produção, o capital, a matéria-prima, os empregados, a tecnologia, se torna mais importante que o trabalho pessoal dos sócios. É a definição de empresa que está lá nos artigos 966 e 982 do Código. E a sociedade simples? É exatamente o contrário. É aquela em que o elemento pessoal, a capacidade intelectual dos sócios, é a alma do negócio. O sucesso depende diretamente da habilidade daquelas pessoas. É o caso clássico dos médicos, dentistas, artistas, a sociedade dos profissionais liberais. Certo, pessoal, chegamos na reta final. Agora é a hora daquela revisão relâmpago com base no fichamento do professor Lessa. São as regras de ouro, aquelas que a banca adora usar como pegadinha. Então, atenção máxima aqui. Vamos para a primeira regra de ouro. Essa aqui não tem exceção, não tem depende, é preto no branco e resolve um monte de questões de prova. É simples assim. Se a questão disser que a sociedade não tem registro, ponto final. Ela é uma sociedade incomum. Não importa o que ela faça, não importa o nome que ela use. Sem registro, ela é irregular e sua classificação é sociedade incomum. Grave isso. Agora, a segunda regra de ouro. Essa é a pegadinha clássica. Existem dois tipos de sociedade que são o que são por força da lei. Não importa a atividade que elas exerçam na prática. Isso é muito importante. Anota aí. Sociedade anônima, a famosa SA, é sempre empresária. Sempre. Mesmo que ela explore uma atividade intelectual, a lei diz que ela é empresária. E a cooperativa é o contrário. Ela é sempre simples, por determinação legal. Mesmo que seja uma cooperativa agrícola gigante, para a lei, a natureza dela é de sociedade simples. E para a gente fechar com uma reflexão que amarra tudo. Depois de tudo o que a gente viu, qual é a consequência mais grave, o maior risco de operar uma sociedade sem registro? É a responsabilidade. É a perda daquele escudo que protege o patrimônio dos sócios. Na irregularidade, o risco é ilimitado e os bens pessoais ficam totalmente expostos. Esse material foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!